Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Lembrando que nós estamos seguindo o caderno do aluno do SP Fase Escola. O tema que nós estamos vendo hoje será ondas eletromagnéticas e transmissões eletromagnéticas. Provavelmente a maioria dos seus amigos tem celular e você também. Quem nunca ouviu um rádio sintonizado em uma estação AM e FM? Com certeza você já deve ter se alimentado com algum alimento aquecido em um micro-ondas. Quem nunca desejou que o sinal de Wi-Fi alcançasse longas distâncias? Bem, todos esses fenômenos é o que iremos estudar hoje. O caderno do aluno tem várias atividades que vocês podem fazer. A primeira atividade é: pegue seu celular e realize ligações perto de um rádio a pilha e de uma TV, de preferência daquelas TVs mais antigas, de tubo. A outra atividade, atividade 2, desligue o micro-ondas da tomada e coloque o celular dentro dele. Feche a porta do micro-ondas e solicite a um colega que ligue o seu número de celular utilizando a função Viva Voz e veja o que acontece. E a terceira atividade é: todos nós possivelmente já manipulamos um controle remoto de TV, ar-condicionado, rádio. Sabemos que o controle de um aparelho não funciona em outro. Em casa temos muitos aparelhos que transmitem ondas eletromagnéticas e agora vamos explorá-los. Utilizando-se das informações contidas nas embalagens e rótulos dos aparelhos que emitem as ondas eletromagnéticas. Poderemos responder várias questões que tem na apostila. Espero que vocês façam essas atividades e respondam as questões das apostilas. O conteúdo que eu darei agora facilitará, ajudará vocês a responder essas questões. Então vamos lá. Primeiro, ondas eletromagnéticas e transmissões eletromagnéticas. Bem, vamos primeiro definir o que são ondas mecânicas, que nós já falamos em aulas anteriores. São ondas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, o som. O som é uma onda mecânica e ela precisa do ar para se propagar. As ondas na água, que se propagam na água. As ondas de uma corda. Essas são todos exemplos de ondas mecânicas. Agora, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. Por exemplo, o calor, a luz do Sol que chega até nós na Terra. Entre a Terra e o Sol não tem ar, não tem nada, existe vácuo. E as ondas conseguem chegar até nós. As ondas eletromagnéticas conseguem, a luz consegue chegar até nós. Como? Passando pelo vácuo. Vamos estudar as ondas eletromagnéticas em mais detalhes então. Basicamente, o que são ondas eletromagnéticas? São ondas geradas por cargas elétricas em movimento, em vibração, que podem se propagar no vácuo. Por exemplo, emissores de ondas eletromagnéticas. Nós temos as antenas de rádio e TV, as antenas de celulares, os micro-ondas, roteadores Wi-Fi, Bluetooth, estrelas, fontes de luz, etc. São todas fontes de ondas eletromagnéticas. E os receptores de ondas eletromagnéticas, rádio, televisão, celular, etc. Bom, um campo elétrico variável gera um campo magnético. Por outro lado, um campo magnético variável gera um campo elétrico. É assim que as ondas elétricas se propagam. Ondas eletromagnéticas são sempre ondas transversais, ou seja, elas possuem direção de propagação perpendicular à direção de vibração, como vemos aqui e já discutimos em aulas anteriores. O azul aqui são as ondas elétricas e o vermelho está aqui definindo, mostrando, representando as ondas magnéticas.
Vamos agora estudar o espectro eletromagnético. Tá aí. Tudo isso corresponde a ondas eletromagnéticas. O que nós enxergamos é apenas esse pequeno trecho chamado de espectro visível da luz. Nesse trecho é que estão as cores que nós enxergamos, desde o vermelho até o ultravioleta, até o violeta que nós enxergamos. Acima do vermelho nós temos o infravermelho para o lado de cá e para cá nós temos o ultravioleta. Depois na esquerda nós ainda temos raio-x, os raios gamas. Então, e para a direita nós temos o infravermelho, as ondas de rádio, TV, FM e assim por diante. Em mais detalhes, nós temos aqui o infravermelho. Vamos pegar o visível, né? O visível são ondas muito pequenas. Qual o tamanho? Para a gente ter uma noção de tamanho, qual o tamanho de uma onda? Qual o tamanho do comprimento de onda de uma onda que está no espectro, que está na faixa do visível? Bom, elas são muito pequenas, elas estariam no tamanho aproximado de protozoários. E quando nós vamos caminhando, nós vamos ainda diminuindo mais essas ondas. Ultravioletas são ondas ainda menores e de frequências maiores. Os raios-x, então, são ondas do tamanho de átomos, ondas muito pequenas e também de frequências muito altas. Os raios gamas, então, são ondas ainda menores e de frequência ainda maiores. Quanto mais para a direita, mais problemática, são ondas que não são boas para a saúde, para os seres vivos. Ondas de raio-x, ondas de raio gama são prejudiciais à vida. E à esquerda nós temos o infravermelho, então as ondas começam a ficar maiores, de comprimento maiores. Para ter uma ideia, o infravermelho começa ali do tamanho de uma ponta de uma agulha e vai aumentando, até chegarmos nas micro-ondas, exatamente, as micro-ondas, aquelas que tem no nosso aparelho de micro-ondas. Elas vão desde milímetros até pouco maiores, de tamanhos de insetos, borboletas, como nós vemos aqui. Aí continuamos, as ondas de rádio. Então, começa a ondas de tamanhos grandes, na ordem de metros, ou de maiores ainda, do tamanho de edifícios, ou até ondas maiores, que são ondas de longo alcance, são ondas ainda chegam até ondas na faixa de quilômetros. Tudo isso pertence ao espectro eletromagnético. E também, quanto mais à direita, mais raio-x, nós temos, podemos relacionar corpos com temperaturas muito altas. E mais à esquerda, nós vamos tendo corpos com temperaturas cada vez mais baixas. Equação fundamental da ondulatória. Nós já falamos sobre isso, vamos até rever esse assunto. V igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento da onda e F é a frequência da onda. Lembram disso? Frequência é dado em hertz, lambda é o comprimento, é dado em metros e a velocidade em metros por segundo. No nosso caso, que nós estamos estudando as ondas eletromagnéticas, a velocidade da luz, a velocidade de qualquer onda eletromagnética é de 300 mil quilômetros por segundo e a gente representa pela letra C. Então a letra C, que é muito utilizada, ela é para representar a velocidade da luz. Essa é uma constante da natureza, é uma das principais constantes da física. Vamos ver aqui. Cada cor tem a sua frequência e o seu comprimento de onda característico. As cores violeta possuem comprimento de onda, frequências maiores,
e comprimento de ondas menores. E as ondas vermelhas, mais para o vermelho, então agora nós temos frequências um pouco maiores e comprimento de ondas, frequências menores e comprimento de ondas maiores. Então, o vermelho, nós temos comprimento, ele vai crescendo no sentido de comprimento de onda e vai diminuindo no sentido da frequência. Vamos ver. Vamos fazer uma continha aqui utilizando a equação fundamental da ondulatória. Vamos pegar para a cor vermelha. C igual a lambda F. C é a velocidade da luz, então 3 vezes 10 a oitava, eu passei para metros por segundo. A frequência, o comprimento de onda para a cor vermelha, vamos olhar aqui, ó, está nessa faixa de 620 a 750 vezes 10 a menos 9 nanômetros. Eu peguei um valor intermediário, 7 vezes 10 a menos 7, como o valor do comprimento de onda. Fazendo essa continha, eu passo dividindo, isso vai dar 4 vezes 10 a 14, como nós podemos ver aqui. 4 vezes 10 a 14 Hz, vezes 10 a 14, veja que é uma frequência bem alta. Então, com isso, a gente pode, voltando à ideia do espectro magnético, vemos aqui, olha os raios gamas, são ondas muito pequenas, 0,0001 nanômetros. Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. E assim a gente vai aumentando até ondas 100 metros, até maiores, até ondas na faixa de quilômetros. Bom, vocês podem fazer essa atividade aqui. Desligar o micro-ondas, atividade 2 que nós falamos, colocar um celular dentro do micro-ondas fechado, com ele desligado, tá? Desligue, tire o micro-ondas da tomada e coloque o celular e tente ligar para ele. Você não vai conseguir, não vai conseguir sinal com ele, ele vai estar fora de área. Por que isso acontece? Isso é um fenômeno conhecido como gaiola de Faraday. Faraday percebeu que dentro de um condutor elétrico não tem campo elétrico lá dentro. Dentro do condutor elétrico, o campo elétrico é nulo. Então, olha a situação. Essas faíscas, uma pessoa dentro de uma gaiola de Faraday não sofre nada, porque essas faíscas vão passar pela gaiola de Faraday, vão para o terra e nada acontece com a pessoa. Olha que imagem impressionante, um raio atingindo um avião. Nesse caso, o avião também funciona como uma gaiola de Faraday. Isso acontece muito, na verdade é muito mais comum do que a gente pensa, os aviões serem atingidos por raios, e as pessoas lá dentro estão perfeitamente protegidas, não ocorre nada com elas, e por causa desse fenômeno da gaiola de Faraday. Outro exemplo importante é um carro. O lugar mais que você pode se colocar, que é mais seguro durante uma tempestade de raios, é dentro de um carro. Nunca perto de árvores ou sozinho em regiões muito planas, como uma praia, ficar em pé sozinho numa praia, porque aí você fica muito suscetível a raios caírem em cima. E o carro é ótimo, porque o carro funciona, todo de metal, ele funciona exatamente como uma gaiola de Faraday e a pessoa lá dentro fica protegida. Então, um lugar muito bom para se esconder, para se proteger durante uma tempestade de raios é dentro de um automóvel. Tá? Olha o exemplo aqui de um celular dentro de uma gaiola de Faraday. As ondas não chegam até ele e também não saem. Os sinais emitidos dentro da gaiola não passam para o exterior.
e os sinais emitidos de fora para a gaiola também não entram para o interior. A gente diz que isso é um isolamento eletromagnético. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.